Considera a expressão f de x igual a mais b seno ao quadrado de x. Sempre que se atribui um valor real a e um valor real a b, obtemos uma função de domínio R. Nesta linha, considera a igual a 2 e b igual a menos 5. Sabe-se que tangente de θ é igual a 1 sobre 2. Sem recorrer à calculadora, calcula f de θ. Vamos então primeiro a 2.1. Nós temos então a tangente de θ, é um valor conhecido, e pedem f de θ. Portanto, a primeira coisa a fazer é ver melhor aquilo que nos pedem. Estão a pedir f de θ, não é? Vamos então ver o que será o f de θ. Uma vez que nós temos ali uma função f de x, a função f, se eu quisesse, por exemplo, determinar o f de π, eu iria à minha função f substituir o x por π. Como quero o f de θ, eu vou à função f e vou substituir o x por θ, não é? Então fica a mais b seno ao quadrado de θ. Bom, e reparem que neste exercício nós vamos considerar que o a é igual a 2 e que o b é igual a menos 5. Portanto, conseguimos ainda completar mais esta expressão que aqui temos, substituindo o a por 2, portanto, menos 5 seno ao quadrado de θ. Ok? Bom, e agora devemos pensar apenas no seguinte. Eu preciso de descobrir o seno de θ. É o que me pedem, preciso descobrir para colocar aqui e determinar o f de θ. É o seno que eu preciso. E eu tenho a tangente. Então é nestas alturas que eu acho vantajoso pensarem naquele trio, o trio das fórmulas trigonométricas, que nos permite determinar as outras duas conhecendo uma delas. Estou a falar do seno, cosseno e tangente. Sempre que conhecemos uma delas, nós conseguimos obter as outras, em termos de valor exato, ok? Eu vou colocar aqui as três para relembrar e depois iremos utilizar uma delas. Reparem que aquela ideia de daqui determinarmos o θ e depois substituir aqui o θ para calcular esta expressão, portanto fazendo a tangente menos 1, não é? Teríamos de recorrer à calculadora. Iríamos obter um valor aproximado, iríamos colocar vírgulas, o que não é, portanto, mesmo que o exercício não dissesse para não recorrer à calculadora, se não falem em arredondamentos, devemos trabalhar com valores exatos. E para descobrir o seno, o cosseno e a tangente, dada uma dessas funções, em termos de valores exatos, recorremos às fórmulas, ok? Nós temos, por exemplo, a fórmula fundamental da trigonometria que permite, dado o seno, descobrir o cosseno e vice-versa. E depois temos as outras duas fórmulas que resultam desta, no caso por divisão, por exemplo, por cosseno ao quadrado. Se eu dividir esta equação toda por cosseno ao quadrado, fica aqui com tangente ao quadrado de θ mais 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Reparem que esta relaciona tangente com cosseno e vice-versa. E depois temos também a outra que resulta da divisão desta equação, da fundamental, por dividir tudo por seno ao quadrado. Fica aqui 1, fica aqui 1 sobre tangente ao quadrado e ficamos ali com 1 sobre seno ao quadrado. E reparem que esta então relaciona tangente com seno, que é aquilo que nós pretendemos. Para aqui eu tenho a tangente, quero saber o seno, então pego nesta, ok? É isso que eu vou então aqui fazer. Fica 1 mais 1 sobre, e reparem, a tangente é 1 sobre 2, eu vou então colocar aqui 1 sobre 2 ao quadrado, ok? Igual a 1 sobre seno ao quadrado de θ. Agora vou fazer estas continhas aqui deste lado. Reparem que o que eu tenho aqui pode ser escrito desta forma. Este 1 que está ali em numerador pode ser visto como 1 sobre 1. Dá jeito agora para fazer o produto dos extremos pelos meios. Reparem, este multiplica com este, os extremos multiplicam com os extremos, os meios com os meios. E nós já sabemos que os extremos ficam sempre em numerador, não é? Então, ficaremos com 1 mais 4 vezes 1 dá 4, 1 vezes 1 dá 1, fica 4 a dividir por 1, ok? Fica 4 a dividir por 1, que eu vou colocar só 4. Aliás, até já nem coloco só 4, depois 4 mais 1 dá 5, não é? Então, vou já colocar aqui 5. Ficamos com 5 igual a 1 sobre seno ao quadrado de θ. Agora o seno ao quadrado de θ passa para outro membro a multiplicar, fica 5 vezes seno ao quadrado de θ igual a 1, e depois o 5 que está aqui a multiplicar passa para o segundo membro a dividir. Ficamos então com seno ao quadrado de θ igual a 1 a dividir por 5. Bom, e descobrimos então o seno ao quadrado, que era o que nós pretendíamos, e portanto vamos ali substituir. Ficamos então com f de θ é igual a 2 menos 5 vezes
1 quinto. Agora ali no lugar do seno ao quadrado podemos então colocar 1 quinto. F de θ é igual a 2 menos, reparem, aqui 5 está sobre 1, fica menos 5 sobre 5, que dará então 2 menos 1, ou seja, f de θ igual a 1, ok? Ficarei assim respondido, depois poderão dar aqui uma resposta final, mais formal, ok? Para terem a resposta mesmo totalmente dada. Então, vamos passar a 2.2. E a 2.2 diz o seguinte: para um certo valor de A e um certo valor de B, a função f tem o seu gráfico parcialmente representado na figura junta. Conforme essa figura sugere, o contradomínio é de menos 3 a 1, está aqui realmente. 0 e π são maximizantes, sim, quando x é 0 é um máximo e quando x é π também é outro máximo. Menos π sobre 2 e π sobre 2 são minimizantes, ok. Estará aqui então o π sobre 2. Bom, então determina A e B. Reparem aquela pergunta típica onde colocam constantes numa função e dão informação sobre o gráfico. Neste caso dão pontos. E se dão pontos, nós conseguimos substituir os pontos na nossa expressão. No lugar do x colocamos a abscissa, no lugar do f de x colocamos a ordenada e trabalhamos, portanto, neste caso vamos ter duas equações, um sistema com duas equações, porque temos duas constantes. Se eu tivesse só uma constante para descobrir, chegaria a um ponto. Aqui terei de trabalhar com dois. Então posso, por exemplo, dizer que f de 0 é igual a 1, realmente, quando x é 0 a função toma o valor 1, e posso também dizer, por exemplo, que f de π sobre 2 é igual a menos 3, não é? Eu estou aqui a apresentar em forma de sistema, também poderia fazer isto, colocar aqui um i em vez de colocar a chaveta, não é? É igual, isto também representa querem dizer o mesmo, e resolvia por aqui abaixo. Tanto faz, é uma forma de organizar, farão como entenderem, ok? O que temos de fazer é então agora ali desenvolver aquelas equações. No f de 0 vou substituir então o x por 0 e ficará então da seguinte forma, portanto a mais b vezes seno ao quadrado de 0 igual a 1, a mais b vezes seno ao quadrado de π sobre 2 igual a menos 3. Agora temos que saber quanto é que é o seno de 0 e o seno de π sobre 2. Precisamos para aqui. Vou então ao círculo trigonométrico. Eu sei que as máquinas fazem estes cálculos, mas eu prefiro fazer aqui a abordagem no círculo. Penso que é mais vantajoso para vocês, se olharem e virem. Se não quiserem ver, paciência, vão à máquina e façam. Fica então aqui o ângulo. Vou marcar o ângulo 0, ok? Está ali o ângulo 0, que é o ângulo que tem lado de extremidade e lado de origem a coincidir. E eu estou a marcar o ângulo 0 para realmente mostrar que este ângulo interseta aqui o círculo trigonométrico neste ponto. Se projetarmos este ponto no eixo dos senos, ele vai cortar o eixo dos senos ali no 0, não é? Portanto, o seno de 0 dá 0. Já agora, o seno de π sobre 2. Portanto, aqui descobrimos que o seno de 0 dá 0. O seno de π sobre 2, que é 90 graus, intersetamos o ângulo π sobre 2 com a linha do círculo trigonométrico, toca neste ponto, a interseção. Projetamos este ponto no eixo dos senos, como ele já está no eixo dos senos, toca o eixo dos senos ali no 1. Portanto, o seno de π sobre 2 é igual a 1. E é isso que vamos então substituir ali. Reparem numa situação, nós termos seno ao quadrado de x é o mesmo que ter seno de x tudo ao quadrado, ok? Isto é igual, e portanto o que eu fiz, neste caso, por exemplo, fiz o seno de π sobre 2, vou colocar aqui o seno de π sobre 2 e depois coloco tudo ao quadrado. E atenção que esta situação é diferente desta, ok? São situações aqui, portanto estas duas primeiras são iguais e a terceira é diferente das outras duas. É só o x é que está ao quadrado aqui no último, não é? Bom, então agora é só fazer as contas. Reparem que fica muito simples o sistema. Então fica a mais b vezes o seno de 0 dá então 0, fica 0 ao quadrado igual a 1. A mais b, o seno de π sobre 2 dá 1, fica 1 ao quadrado, que é igual a menos 3. E vamos então resolvendo, fica a igual a 1. Repara, 0 ao quadrado dá 0, b vezes 0 dá 0, fica a igual a 1. E aqui ficamos com a mais b, porque 1 ao quadrado dá 1, b vezes 1 dá b, igual a menos 3. Agora substituímos o a igual a 1 na outra equação, portanto nós já sabemos que a igual a 1, vamos substituir aqui, fica 1 mais b igual a menos 3, ou seja, a igual a 1, b igual a menos 3 menos 1. O 1 passa para o outro membro para a operação inversa, está a adicionar, porque tem aqui o mais, passa a subtrair, e temos então a seguinte situação, a igual a 1, b igual a menos 4, ok? Portanto, resposta mais formal, encontrados os valores de a e b, temos que a igual a 1 e b igual a menos 4. Bom, então, a 2 fica,
Até uma próxima!